O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, Jesus viu uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Algumas considerações, como tenho feito essa semana. Faço pequenas considerações e depois vocês continuam meditando a palavra de Deus no cotidiano da vida de vocês. Primeira consideração que é importante a gente fazer: os discípulos, o número dos seguidores de Jesus, depois da ressurreição e depois, sobretudo, de Pentecostes, aumentou consideravelmente. Primeiro, por parte do testemunho, porque viam o testemunho dos apóstolos, e segundo, porque o Senhor Jesus havia prometido que ele confirmaria o anúncio do Evangelho com sinais, com prodígios. Isso significa que na vida dos discípulos, como na vida da primeira comunidade cristã, a missão de Jesus continua. Jesus não terminou, Jesus não encerrou a sua missão. Ele continua agindo na vida dos discípulos. E os sinais que são realizados pelos discípulos é sinal de que Deus, de novo, está comprovando tudo aquilo que ele já havia anunciado pela boca de Jesus. Este anúncio dos discípulos, ele é tão forte e tão desconcertante que causou uma série de perseguições.
Se vocês acompanharam a liturgia dessa semana, vocês observaram. Foram 3 vezes, só nesses 4 primeiros capítulos, os discípulos foram presos 3 vezes. Por conta de anunciarem que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E o texto de hoje, ele se completa, de uma forma surpreendente. Surpreendente, porque um discípulo ainda não assumido como discípulo de Jesus, Gamaliel, um que era doutor da lei e muito respeitado entre as autoridades, vendo os discípulos de Jesus sendo perseguidos, ele faz uma observação, dizendo que é preciso tomar cuidado para não estarem lutando contra Deus. E cita 2 exemplos de pessoas que apareceram na história, que foram uma espécie de agitadores. Então, a acusação das autoridades para os discípulos era que eles estavam sendo uns agitadores do povo. E a recomendação é, se são agitadores do povo, não precisa se preocupar. Porque aquilo que é um movimento humano, por si só, vai desaparecer, diz Gamaliel. E se não é dos homens, se é de Deus, vocês estão lutando contra Deus. E vocês estão lutando contra Deus, vocês terão consequências sérias. Então, Gamaliel fala profeticamente. E aí, eu acho impressionante o final dessa leitura. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem no nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes. O que gosto de observar é, você já viu alguém que apanhou ficar contente por isso? Você já viu alguém apanhar e ficar feliz porque apanhou? Mas é o que está acontecendo aqui. Eles sofreram algum tipo de perseguição, apanharam, bateram, receberam algumas chicotadas, não sabemos quantas, mas eles saem felizes. Eles saem felizes do conselho. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cansavam, não cessavam de ensinar e de anunciar o Evangelho de Jesus. Então, é este o fruto pascal, é este o fruto do ressuscitado, que para nós vai culminar na festa de Pentecostes. Tudo isso vai acontecer depois de Pentecostes. Então, nós começamos a ver esses sinais. Esses sinais são realizados como confirmação de Deus para com os seus discípulos, dizendo para os seus discípulos que aquilo que Jesus mandou fazer é preciso que se faça para cumprir inteiramente a vontade de Deus. Então, é esta atitude que Deus espera de cada um de nós. A necessidade que temos de evangelizar, isto é, a necessidade que temos de falar de Jesus, de testemunhar com a boca e com a vida as maravilhas de Deus realizadas na vida de cada um de nós. Se nós tivermos um encontro com Jesus, esse encontro muda a nossa vida. E mudança de vida por conta do encontro com Jesus deve ser testemunhada, para que outros também possam fazer essa experiência. Então, é esta lição importante que nós aprendemos. No Evangelho, nós começamos a ouvir. Então, terminamos o capítulo 3 e a liturgia dá um pulo para o capítulo 6 do Evangelho de João.
É impressionante porque o Evangelho de João não narra, como narram os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, a instituição da Eucaristia. E a narrativa da Eucaristia do Evangelho de João está no capítulo 6. É um capítulo longo. É um discurso de Jesus muito intenso, né, porque vai falar de certas realidades. Mas tem um detalhe que me chama a atenção e é importante para a gente entender todo o discurso de Jesus no capítulo 6. Porque estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Esta é uma informação importantíssima para nós. Porque este sinal, primeira observação, o povo foi até Jesus, primeiro porque via os sinais que Jesus realizava. Então aqui ainda não é por adesão a Jesus, mas é por desejo de ver espetáculos. Como Jesus tinha realizado muitas curas, tinha curado muitos doentes, então despertou a curiosidade. E eles vão até Jesus. E Jesus, vendo a multidão, Jesus se preocupa na comida. Como esse povo vai comer? E aí faz uma pergunta que parece ser uma pergunta inocente para os seus discípulos. Ele pergunta para Felipe: onde vamos comprar pão para dar de comer a esse povo? E a resposta de Felipe é uma resposta assim, de quem ainda não entendeu nada ou quase nada sobre Jesus. Ele está pensando na comida material, no pão mesmo. Jesus não está só pensando no pão, Jesus está pensando numa realidade ainda muito mais profunda. Por isso o evangelista coloca, então, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, porque na Páscoa, que será para nós a nova Páscoa que nós estamos celebrando nesses dias, é onde Jesus se ofereceu. Ele se tornou comida, não é mais o pão, mas ele mesmo se tornou comida. Então, um primeiro momento desse milagre da multiplicação dos pães é a profecia daquilo que Jesus mesmo irá fazer. Porque ele irá oferecer-se como alimento para todos os seus discípulos. E Jesus, observando a multidão, pergunta como vai alimentar. Apresentam a Jesus, André apresentou a Jesus um menino com 5 pães e 2 peixes. E ainda disse: mas o que é isso para tanta gente? Então, Jesus manda as pessoas sentarem, pega os pães e os peixes, abençoa e alimenta a multidão inteira. Então, aqui está claro o sinal que irá acontecer em Jesus. Jesus mesmo será este sinal. Ele será o alimento. Distribuiu os pães, todo mundo comeu. Ele diz que estava sentado cerca de 5.000 homens. E ainda vai acrescentar depois, sem contar mulheres e crianças. Comeram todo mundo, comeram à vontade. Distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Comeram à vontade. E aqui eu quero fazer uma pequenina observação. Muitos dizem que aqui aconteceu um milagre da partilha. Não é um milagre da partilha, não. É um milagre da multiplicação dos pães. É milagre, não é fruto da partilha, é milagre. E esse milagre, ele é profético, porque na multiplicação dos pães está o sinal de que Jesus mesmo vai oferecer. Nós iremos meditar semana que vem
até o final da semana, nós iremos meditar o capítulo 6. Então, muita coisa para a gente tirar deste texto do Evangelho. Mas é sinal do pão verdadeiro descido do céu, que Jesus vai dizer depois, mais adiante no capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne viverá eternamente. A gente vai observar isso. Então, observando Jesus e observando os gestos de Jesus, deixemos que os gestos de Jesus mude o nosso coração e nos leve a imitar as suas atitudes, para que a gente possa fazer aquilo que fizeram os apóstolos que nós estamos contemplando no livro de Atos dos Apóstolos. Anunciar Jesus sem medo e em todas as circunstâncias, para que todos possam fazer a experiência do seguimento de Jesus. Peçamos a Jesus que nos dê esta graça, para que sejamos bons discípulos de Jesus, anunciando a sua presença no mundo onde nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,